Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 29 de julho. Ficamos ausentes, né, nos últimos dias, nos últimos 2 dias, né, não tivemos Swish TV Show. E o motivo é muito simples, galera. Falta de pautas, falta de assuntos, né? A verdade é essa. Nos últimos dias não teve nada pra gente falar sobre a NBA, nada, né? Tivemos algumas pautas, né, minúsculas, como por exemplo a notícia de que o LeBron pode ser o armador de Filadélfia nessa próxima temporada, sabe? Algo muito pequeno que eu comentei ontem na live que eu fiz, respondendo perguntas e respostas. Mas, assim, fora essa questão aí do LeBron ser armador de Filadélfia, que na minha opinião nem deveria ser uma questão, é algo meio que óbvio. É óbvio que o LeBron vai ser o armador. É óbvio que o LeBron vai ser o tomador de decisão desse time. Não tinha como ser diferente, né? Então, fora essa pauta, que é uma pauta vazia, não teve nada rolando na NBA que merecesse um programa inteiro, né? Então, por não ter assunto, optei por não fazer Swish TV Show nos últimos dias. Acabei explorando outros conteúdos, né? React, live, inclusive hoje à noite tem live aqui no canal, lá pelas 8h30 da noite mais ou menos. Eu vou estar ao vivo respondendo as perguntas de vocês, então fica o convite, né? Para quem quiser, 8h30 da noite, cola aqui, né? Participar da live. Então, nos últimos dias eu optei por esses outros conteúdos e deixei o Swish TV Show de lado. Hoje temos alguns assuntos para abordar, né? Surgiram alguns temas aí que eu acho que são interessantes para a gente discutir, né? Tem informações sobre o Bennedict Mathurin, que é um dos melhores agentes livres disponíveis e que até agora tá livre, não assinou com ninguém. Temos informações sobre ele. Tem informação sobre Kyrie Irving, né? Tem também uma lista que o Bleacher Report soltou que eu queria trazer pra gente discutir, né? Eles soltaram uma lista com os 99 melhores defensores da história da NBA, né? Eles ranquearam aqui os 99 melhores defensores na visão deles. E eu tenho muitas discordâncias com essa lista. E aí eu quero trazer essa lista pra gente dar uma discutida. E basicamente é isso, tá? Basicamente esses serão os temas abordados na edição de hoje. E vambora, né? Vambora começar a edição. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro, que é a parceira aqui do canal Swish TV BR. Utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida Mamãe Centauro. Então não deixe de dar uma olhada aqui nos produtos e de usar o nosso cupom aí, SWISH10, que é maravilhoso. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, né, cara? Vamos começar essa bagaça. Edição de quarta-feira do Swish TV Show. Tá no ar, bora! Bom, vamos começar então, né, galera? Falando sobre o Mathurin. O Mathurin tá aí livre no mercado. O Mathurin que temporada passada foi trocado pro Clippers e funcionou muito bem no Clippers, né, cara? Teve um pouco mais de 17 pontos de média, né, jogando pelo Clippers. Ele que no Pacers já tava tendo essa média também, né? Então, a temporada em si do Mathurin, né, dividida entre Pacers e Clippers, no geral, foi uma temporada muito boa, jogou muito bem. É um cara jovem ainda, né? Um jogador de apenas 24 anos, então é um cara que ainda tem um teto de evolução interessante, um jogador muito atlético, um jogador que tem essa, né, essa agressividade atacando o aro, é um cara que bota muita pressão no garrafão adversário. Eu gosto desse estilo de jogo do Mathurin. Acho que falta um pouquinho mais de consistência. Defensivamente, eu não sou o maior fã do Mathurin, mas é um jogador que tem potencial. É um jogador que naquela run do Pacers para as finais foi um cara importante, ele vindo do banco,
né? Então, é um bom jogador que tá aí no mercado. Né? A off-season tá passando e o Metron tá ficando. Ainda não assinou com ninguém. Ele é agente livre restrito, né? Então o Clippers tem prioridade na hora de assinar, né? O Clippers pode cobrir qualquer proposta que chegar por ele. Mas até o momento, nada apareceu em relação ao Metron. Não surgiu a informação de nenhum time interessado, ou não havia surgido, né, a informação de nenhum time interessado. Também não saiu nenhuma informação sobre o Clippers querer renovar com o Metron. Sabe, não tem nada. O Metron tá totalmente à deriva. Só que aí hoje, o nosso querido Mark Stein, da Substack, finalmente trouxe informações sobre o Metron. E a informação que ele trouxe é de um possível interesse do Chicago Bulls. Exatamente, o Bullzão da massa, que fez uma off-season interessante, tá? Pensando em reconstrução e tudo. Cara, o Bulls fez uma off-season legal, né? Conseguiu pegar um Claxton, né, basicamente de graça. Pegou um Norman Powell que, para esse novo formato da loteria, onde ser medíocre te ajuda a ter uma pick melhor no draft, o Norman Powell é um cara que vai ajudar nisso. É um cara que vai aumentar um pouquinho o piso do time do Bulls, né? Não vai deixar o Bulls ser um saco de pancadas, o que pro modelo atual da loteria não é bom, né? Agora, se você quer ter uma pick alta no draft, você ser um saco de pancadas, você ser um time ruim, não vai te ajudar. O ideal é você ser um time medíocre. Então a chegada do Norman Powell ajuda nisso, né? No Bulls não ser um time ruim. Fez um draft que, ao meu ver, foi um draft muito bom, pegando o Caleb Wilson e o Dalen Swain. Eu gosto muito das duas escolhas, especialmente, óbvio, do Caleb Wilson, que é um dos jogadores de maior potencial dessa classe, né? Uma pick 4 maravilhosa. Então, o Chicago fez uma off-season boa, trouxe o Thiago Splitter para ser o novo técnico do time. Eu gosto muito da escolha do Thiago para ser o comandante desse jovem Chicago Bulls. E aí, segundo o Mark Stein, o Bulls tá interessado no Metron, né? O Bulls aparece como um time altamente interessado no Metron, tá? Parece que tanto o Bulls como o Pelicans têm interesse no jogador. E pode ser, né, que Metron vá para Chicago. Eu, assim, acharia um golaço de Chicago, tá? Se Chicago consegue pegar o Metron, cara, pra mim é uma adição fantástica pra esse time. É um cara que combina super bem com essa linha do tempo do Bulls, né? Você começar esse rebuild com uma base jovem, com o Josh Giddey, com o Metron, com o Caleb Wilson, com o Claxton, que ainda é um cara relativamente jovem. Não é um jovenzão, mas também não é um cara velho. Cara, é uma base boa, tá? Tem ali Matas Buzelis, entendeu? E isso tudo tendo ali um Norman Powell como um veterano que vai ajudar essa molecada a, como eu disse, não ser um time ruim, a ser um time medíocre que pode garantir uma pick boa no próximo draft. Então, se o Bulls sai dessa off-season com o Metron, cara, pra mim é um golaço gigante. Não vai ser fácil, tá? O fato do Clippers poder cobrir qualquer proposta que chegar, dá pro Clippers uma segurança de manter o moleque. Porque o Clippers tem espaço, especialmente se a troca do Kawhi for confirmada, inclusive é algo que ainda não foi divulgado, né? As investigações em relação ao caso do Kawhi terminaram, foram encerradas, mas o resultado das investigações ainda não foram divulgados. Então, a gente ainda não sabe o que vai ser dessa história do Kawhi, se o Kawhi vai ser punido, se não vai ser. E isso acaba acarretando diretamente na ida do Kawhi para Toronto, né? Porque por conta dessa situação, a troca tá travada, né? A troca tá travada. Então ainda não sabemos direito como é que vai ficar essa situação do Kawhi no Clippers, mas independente disso, o Clippers tem sim bala na agulha para manter o Metron, para cobrir a proposta que chegar. Então não vai ser fácil para Chicago tirar o Metron
de Los Angeles. Até porque o Clippers entrando em rebuild, como vai ser agora, né? Especialmente com a troca do Kawhi se confirmando, eu não acho que o Clippers vai perder um ativo como o Metron de graça, né? Não vai querer perder o cara de graça, não vai querer deixar ele embora na agência livre, na free agency. Então não vai ser fácil pro Bulls tirar o Metron do Clippers, mas, sei lá, se o Bulls fizer uma proposta, né, meter um overpay aí no Metron, talvez o Clippers fique com receio de cobrir, né? Mas aí é aquilo, vale a pena dar um overpay no Metron? Também tem essa questão. Mas enfim, eu acho que é um nome muito bom para Chicago, né? Acho que é legal o Bulls ter o Metron como alvo, mas não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil tirar ele do Clippers. Mas tem aí o interesse do Bulls e vamos ver o que vai ser do Metron. Eu gosto do moleque, tá? Eu acho que é bom jogador. Eu não sou o maior fã do Metron, igual eu falei, eu tenho algumas questões com a falta de consistência dele e com a defesa dele, mas é definitivamente um bom jogador e é um ativo de muito valor para times como o Bulls, que estão aí entrando em reconstrução. Então, se Chicago conseguir, eu acho que vai ser um golaço. Indo agora pro Oeste, vamos falar sobre Kyrie Irving, né? Saiu ontem a informação de que o Kyrie Irving está 100% recuperado, tá? Kyrie Irving, graças a Deus, voltará a jogar basquete nessa próxima temporada, né? Depois de um ano inteiro fora, Kyrie vai voltar e fica a dúvida, né? Beleza, o Kyrie tá recuperado, mas será que o Dallas vai querer manter o Kyrie Irving no time? Será que o Dallas não vai querer trocar o Kyrie Irving e montar um time 100% focado no Cooper Flag, 100% focado na linha do tempo do Cooper Flag? Fica a dúvida em relação a isso. Porém, segundo o Mark Stein, o Dallas não vai trocar o Kyrie, tá? Dallas não vai trocar o Kyrie. Parece que Dallas está rejeitando todas as propostas que vem chegando pelo Kyrie Irving, tá? O Masai Ujiri, que é o novo GM do Dallas, não tem interesse em trocar o Kyrie antes de ver ele jogando com o Cooper Flag, né? O Masai Ujiri quer ver o funcionamento da dupla. Então, pode ser não. Muito provavelmente, Kyrie Irving ficará em Dallas para essa temporada. Nós teremos pelo menos uma temporada de Kyrie junto do Cooper Flag. E aí, depois disso, aí sim, pode ser que o Masai Ujiri decida trocar o Kyrie. Mas antes de ver os dois jogando juntos, o Dallas não deve trocar o Kyrie Irving. Porém, quem Dallas está querendo trocar de forma desesperada é o Klay Thompson, né? Dallas está louco para trocar o Klay Thompson, que tem aí um contrato expirante, né? Só que parece que o interesse da liga é baixo, né? O Mark Stein fala que o interesse da liga no Klay Thompson não é dos melhores, né? A liga não está tão interessada aí no Klay. Obviamente, o fator idade tá pesando muito nisso, né? O Klay Thompson é um cara veterano, que já tá em reta final de carreira. Mas, enfim, eu ainda vejo o valor no Klay Thompson, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que se eu fosse o Golden State, o Klay Thompson seria um nome que eu buscaria, tanto pela ligação afetiva, né, do Golden State com o Klay. Acho que seria muito legal, já que o Warriors não vai brigar por nada, pelo menos traz o Klay Thompson e fecha aí essa resenha, né, esse Last Dance, com o Big Three, né? Com Green, Klay e Curry juntos, né? Então, eu sou muito a favor do Warriors buscar o Klay Thompson por conta disso, né? Mas também porque eu acho que o Klay Thompson agregaria nesse time do Warriors. No Warriors que precisa tanto de profundidade e que não tem tanto dinheiro assim pra gastar, ainda mais depois de jogar 28 milhões na mão do Draymond Green, o Klay Thompson pode ser uma opção boa e barata, né? Até pensando também no futuro, porque com o contrato expirante que ele tem, é um cara que, para a próxima temporada, para 27 e 26, vai abrir espaço no cap do Warriors, né? Então, financeiramente, é interessante trazer o Klay Thompson, ao meu ver. Então, eu ainda vejo valor no Klay Thompson. Eu acho que não só o Warriors, tá? Mas qualquer time que tenha a pretensão de abrir cap para 27 e 28, o Klay Thompson pode ser uma boa, né? Então, eu vejo valor no Klay Thompson, mas parece que a liga
não tá tendo tanto valor, não vê tanto valor assim nele. Mas Dallas tá querendo trocar, tá querendo mover o Klay Thompson. Já o Kyrie Irving não, já o Kyrie, Dallas não tem interesse algum. Propostas chegaram, então a liga tem interesse no Kyrie Irving, mas Dallas não quer trocar o homem antes de ver ele junto do Cooper Flag, que inclusive eu acho que os dois podem funcionar muito bem juntos, tá? Mesmo ambos sendo de linhas do tempo diferentes, né? O Cooper Flag é um moleque que tá no início da carreira, tá começando a sua jornada. Já o Kyrie Irving é um cara que já tá na reta final, né? Um cara de já 34 anos. Mas mesmo com a diferença de idade, eu acho que os dois podem dar muito certo, cara. Eu acho que os dois podem dar muito certo. Lembrando que o Kyrie Irving, em 24, 25, até se machucar, tava metendo quase 25 pontos de média, tá? Então, se ele voltar bem da lesão, o Kyrie é um cara que pode aumentar bem o piso desse Dallas, tá? Então, é isso. Sobre Mathurin e Kyrie Irving, é isso. Indo agora pra listinha dos melhores defensores da história que o Bleacher Report publicou. Vamos lá, cara. Já adianto, viu, gente? Eu vou discordar da maioria das coisas aqui, tá? Porque pra mim é uma lista que foi feita pra você discordar. É uma lista que passa longe de ser uma lista incontestável. E aí já começamos com o número 99 da lista, que é o Dan Buese, né? PG de Indiana. Não vou mentir, não tenho bagagem pra comentar sobre ele. É um cara que foi 6 vezes ao defense, nunca ficou no top 10 para DPOY, nunca foi DPOY. Um cara que teve 2 steals de média na carreira. Tá aqui em 99. Admito que eu desconheço o cidadão, então assim, né? Em 98 ficou o Larry Nance, que é o pai do Larry Nance Jr., para quem não sabe. Foi uma vez all defense, 2 vezes foi uma vez first team all defense, 2 vezes second team, uma vez ficou no top 10 para DPOY, quase um steal de média na carreira, mais de 2 tocos de média na carreira. Ele era um cara bom, assim, eu já vi alguns vídeos assim do Larry Nance, é um cara realmente que defensivamente se destacava, então não acho absurdo ele estar aqui entre os 99. O Ed Jones era muito bom, né? Lenda aí do Miami Heat, né, cara? Né? Teve uma carreira muito boa. 2 vezes aí top 10 para DPOY. 3 vezes segundo time ideal de defesa. Né? 1.7 steal de média na carreira. 0.6 tocos de média na carreira. Teve uma carreira longa na liga, né? De 94 a 2008. Então, faz sentido o Ed Jones estar aqui nessa lista. Karl Malone em 96, na posição 96, apesar de todo o extra-quadra nojento, né, do Karl Malone, coisa, né, deplorável, dentro de quadra realmente o Karl Malone era um absurdo. Assim, ofensivamente um monstro, né, um dos maiores cestinhas da história do basquete, e defensivamente ele era muito bom mesmo. Né, foi 3 vezes first team all defense, uma vez second team, uma vez no top 10 para DPOY, quase um toco de média, com 1.4 steal, então, beleza. Concordo com ele aqui em 96. Discordo de tudo relacionado a Karl Malone fora das quadras, tá? Que fique registrado. É um ser humano nojento, o Karl Malone. Mas como jogador, um monstro, tá? Infelizmente, não tem como tirar isso dele. Na posição 95, temos Elvin Reyes, né? Não tem muito o que questionar, né? Uma lenda. Hall da Fama, o Elvin Reyes, né? 2 vezes segundo time ideal, 1 steal de média, 2 tocos de média, que não tem discussão. Elvin Reyes, beleza. Talvez eu colocasse o Karl Malone na frente dele? Talvez, mas beleza. Aí vem Ben Simmons em 94. Ben Simmons que foi 2 vezes first team, 2 vezes DPOY. Ben Simmons que começou na NBA em 2016, mas desde 2023, 24, a gente não ouve falar do Ben Simmons. Ele não se aposentou oficialmente, mas assim, é muito difícil a gente imaginar o Ben Simmons voltando para a NBA. Tá aqui em 94, Ben Simmons que, na minha opinião,
deveria ter vencido um DPOY, né? Eu não vou me lembrar o ano exato, mas acho que foi inclusive no ano que ele teve ali a pane mental contra a Atlanta. Naquele ano, daquele playoff ali trágico que acabou com a carreira dele, cara, o Ben Simmons, na minha visão, naquele ano merecia ter sido DPOY. Pra mim, ele não ter vencido aquele DPOY foi injusto. Ele perdeu pro Gobert naquele ano. Foi um dos DPOYs que o Gobert ganhou. Acho que foi o terceiro que o Gobert ganhou. Então, eu acho que o Ben Simmons deveria ter tido um DPOY, tá? E aí, qual que é a minha discordância com o Ben Simmons aqui? A minha discordância é que o Ben Simmons deveria estar mais alto, tá? Eu sei que muita gente vai discordar de mim e tudo, mas pra mim 94 é pouco pro Ben Simmons, tá? Por exemplo, o DeAndre Jordan, que tá aqui na frente do Ben Simmons, pra mim o Ben Simmons foi um defensor melhor do que o DeAndre Jordan, tá? O DeAndre Jordan foi muito bom. O DeAndre Jordan foi um bom jogador. É que a visão que a galera tem hoje do DeAndre Jordan é de que ele era um cara que era carregado pelo Chris Paul e é isso. Também não deixa de ser verdade. Mas ele era bom, ele era muito bom defensor, o DeAndre Jordan. Tá? Era um reboteiro muito bom, era um cara com uma presença muito, muito forte no garrafão. Mas pra mim o Ben Simmons, ele foi mais defensor do que o DeAndre Jordan. E tem alguns outros caras que vão aparecer aqui na frente do Ben Simmons que eu acho que o Ben Simmons poderia estar na frente. Então, eu discordo do Ben Simmons só em 94. Pra mim é pouco. Pra mim, o impacto que o Ben Simmons teve na defesa, na NBA, no seu auge, no seu prime, foi muito alto, cara. O Ben Simmons foi um grande defensor. Uma versatilidade posicional incrível. Né? Um cara do tamanho dele, jogar na 1, cara, era um trunfo enorme que a Philadelphia tinha, tanto na parte ofensiva, como principalmente na parte defensiva. Então, eu acho que o Ben Simmons em 94 é pouco. Eu colocaria o Ben Simmons mais acima aqui nessa lista, tá? Aí vem o DeAndre Jordan em 93, já falei, né? Acho que ele foi um defensor muito bom, mas pra mim não foi melhor do que o Ben Simmons. E pra mim ele também não foi melhor nem que o Elvin Hayes e nem que o Karl Malone, tá? Eu colocaria os dois na frente do DeAndre Jordan também, tá? Aí vem o Don Channing, aqui em 92, 5 vezes second team. Na época que ele jogou ali nos anos 70, 80, não tinha DPOY, não tinha o prêmio de DPOY, então ele não ganhou, mas poderia ter ganhado. Eu também não vou mentir, né? Também não tenho tanta bagagem assim pra comentar sobre o Don Channing. Então, mas já vou falar, Ben Simmons poderia estar na frente dele também. Ben Simmons poderia estar na frente dele. Aí tem uma outra loucura, que pra mim é o Embiid só em 91, tá? Ah, Luiz, mas o Embiid machucou muito, o Embiid nunca foi DPOY. Mas o Embiid, ele foi 4 vezes top 10 pra DPOY. O Embiid, Prime, o Embiid era uma das forças mais dominantes que a NBA viu, no Prime dele. Mais na parte ofensiva do que na parte defensiva. Eu acho que o Embiid ele é um destaque maior no ataque do que na defesa. Mas defensivamente o Embiid ele é um monstro também. Um monstro. Monstro. Tá? Inclusive a defesa do Embiid é meio subestimada pela galera. Eu acho que a galera não dá o devido valor à defesa do Embiid. O Embiid é um defensor fantástico. Mais do que muitos que vão aparecer na frente dele. Então, pra mim, a duplinha de Filadélfia, Embiid e Ben Simmons, ambos, pra mim, foram subestimados nessa lista. Pra mim, os dois deveriam estar mais acima, tá? Aí temos o Willis Reed em 90, né? Ele foi uma vez first team all defense, o Willis Reed, lenda do New York Knicks, né? Monstro do New York Knicks. Beleza, tá aqui. Acho que eu colocaria o Embiid na frente dele, mas aí acho que entra muito o fator de eu ter visto o Embiid, né? Então isso influencia na minha opinião, mas tá, beleza. Derrick White em 89, na frente de Embiid e Ben Simmons. Eu vou discordar, cara. Por mais que eu seja fã do Carequinha, e é um cara que foi uma vez first team, 2 vezes second team, 3 vezes no top 10 pra DPOY. Cara, talvez o Derrick White seja o melhor guard bloqueador da história da NBA ao lado do Dwayne Wade. Eu acho que fica muito entre os dois, né? Guards, né, com essa capacidade de bloque.
Mas eu colocaria tanto o Embiid como o Ben Simmons na frente do Derrick White. Eu acho que ambos foram, e no caso do Embiid, é mais defensor do que o Derrick White. Na minha humilde opinião, tá? Mas não acho tão absurdo, não. Acho que é um debate legal, Derrick White, Embiid e Ben Simmons. Acho que é um debate bom. Mas eu colocaria os dois na frente do Derrick White também, tá? Na minha concepção. Aí em 88 tem o Wes Unseld, que foi, né, um dos únicos na história a ser Rook of the Year e MVP no mesmo ano. Né, uma lenda do Washington Bullets, que na época era Baltimore Bullets, né, se não me engano. Não tem muito o que discutir, um Hall da Fama, tem que respeitar o Wes Unseld. Em 87 temos o Theo Ratliff, que na minha opinião não foi mais defensor do que o Embiid. Não foi mais defensor do que o Embiid, na minha opinião, o Theo Ratliff. Então também discordo dele aqui. OG Anunoby em 86. Eu também acho que o Embiid foi mais defensor do que o OG Anunoby, na minha opinião, tá? Mas o OG também é um monstro. Concordo com ele estando na frente. Na verdade, eu não concordo tanto com ele na frente do Derrick White também não, viu? O OG é um monstro, mas talvez eu colocasse Embiid, Ben Simmons e White na frente dele. Talvez, tá? Sou fã do OG, viu? Sou muito fã do OG. Mas eu realmente acho que Embiid, Ben Simmons e Derrick White foram melhores defensores do que ele. Tá? Aí temos em 85 o Paul Prissey. Não vou mentir, não conheço tanto. Né? Foi 3 vezes top 10 para DPOY, 2 vezes first team. Então, por eu não conhecer tanto, colocaria atrás dos outros que eu já citei. Aí em 84 temos ele, Chet Holmgren. Tem jeito. Uma vez finalista pro DPOY, uma vez first team all defense. Peça fundamental no título de OKC. Mas pra mim, também não colocaria ele na frente de Embiid, de Ben Simmons, de Derrick White. Pra mim tem debate entre ele e o OG, tá? Mas eu colocaria os outros 3 na frente do Chet. Pode ser que o Chet daqui 10 anos, beleza, pode ser que ele, né, ele vai evoluir no futuro. O Chet tá no começo da carreira, então ele tem muito a evoluir. Inclusive é um grande mérito, mesmo com tão pouco tempo de carreira, ele já tá em 84 numa lista dessa, né? Tiveram 30 pessoas que votaram nele, né? Se não me engano. Não, na verdade teve uma pessoa que votou nele pra 30 nessa lista, então, porra, é um mérito muito grande para um moleque da idade dele. Mas eu acho que ele ficou um pouquinho alto demais aqui. Eu deixaria ele abaixo, né, desse trio, né, Embiid, Ben Simmons e Derrick White. Em 83 temos o Paul Silas, lenda Paul Silas, 2 vezes first team, defensor maravilhoso, mas para mim não foi melhor do que Embiid, White e Ben Simmons. Em 82 temos Andrew Bogut, um monstro, o Bogut. Muito subestimado o Andrew Bogut, tá? Foi pick 1 do draft dele, um draft... Quem tinha naquela classe do Andrew Bogut? Era uma classe... Não era uma classe ruim, né? Era uma classe ruim, Andrew Bogut, 2005? Mas enfim, é uma pick 1 que é meio aleatória, né? O Bogut, pick 1 do draft. Mas é um cara que teve uma passagem muito boa no Golden State, né? Sendo campeão lá no Golden State. Uma vez second team, 4 vezes top 10 para DPOY. Foi um grande defensor o Andrew Bogut, tá? Mas para mim, também ficaria atrás. Aí, no caso, eu colocaria ele atrás do quarteto, né? Embiid, Ben Simmons, White, OG e também do Chet. Para mim, ele ficaria atrás desses 5, tá? Aí temos Dave Cowens, né? Boston Celtics Legend, Dave Cowens. Lenda, gigante. Mas colocaria ele atrás também desses outros nomes. Em 80 temos Bill Laimbeer, Bad Boy de Detroit, um monstro, né? Tido por muitos como o jogador mais sujo da história da NBA.
Bill Laimbeer era um carniceiro, viu? Era um carniceiro, Bill Laimbeer. Porradeiro nato, né? E pra mim não foi melhor defensor do que os outros que eu citei antes, tá? Em 79 temos Nate McMillan, né? Foi técnico, né, durante muito tempo do Pacers, do Hawks também, jogou a carreira inteira lá em Seattle, uma carreira de mais de 10 anos. Um defensor maravilhoso, cara. Era um especialista de defesa, muito agressivo. Já vi alguns tapes do Nate McMillan de curiosidade, né? Parei pra ver. Era um defensor fantástico, cara. Acho que ele foi melhor do que o Derrick White. Acho que ele foi melhor do que o Anunoby. Mas eu não acho que ele foi melhor do que Embiid e Ben Simmons. Tá? Aqui eu tô defendendo muito Ben Simmons, né? Aqui pra mim, eu discuto muito isso aqui. O Mobley em 78. Porque, na minha opinião, o Mobley não é melhor defensor do que o Chet Holmgren. Tá? Ah, mas o Mobley ganhou o DPOY. Ganhou porque o Wemby ele ficou inelegível. Ponto. Pra mim, a temporada defensiva do Chet desse último ano foi melhor do que a temporada defensiva que o Mobley, né, teve pra ser DPOY no ano anterior. Então, pra mim, o Mobley não é melhor nem do que o Chet. Tá? Eu sou fã do Mobley, tá? Acho ele um monstro. Mas pra mim ele não é melhor defensor do que o Chet. Pra mim tá errado. Pra mim o Chet ficaria acima do Mobley. Defensivamente. Ofensivamente o Mobley é melhor, tá? Mas defensivamente eu acho o Chet mais... Acho que ele é mais impactante na defesa do que o Mobley. O Chet, ao meu ver. Então pra mim o Mobley também tá muito acima. Artis Gilmore não tem muito o que discutir. Monstro também, lenda. Não conheço tanto, mas... né, pelo que eu já vi de vídeo dele, de pessoas falando dele, né, de lendas falando dele, era um monstro. Brook Lopes, aqui pra mim também, eu discuto muito o Brook Lopes aqui. Pra mim o Brook Lopes não foi melhor defensor do que o Embiid, do que Ben Simmons. Eu acho que Derrick White é melhor defensor do que ele, claro, em funções diferentes. Eu acho que o Chet é melhor defensor do que o Brook Lopes. Eu acho que o Mobley é melhor defensor do que o Brook Lopes. Então eu acho que o Brook Lopes foi meio... Acho que ele foi meio superestimado aqui. Sabe, ele foi um defensor muito bom, o Brook Lopes. No Prime, ele foi um defensor absurdo. Mas eu acho que Mobley e Chet, por exemplo, foram melhores do que ele. São melhores do que ele. Então, acho que tá meio alto. Aqui não tem jeito. Jamais irei contra Caruso Show. Monstro, tá? Um monstro. Um dos role players mais impactantes da história da NBA. Tem jeito, cara. O homem é um cara que muda jogo, é o tal do game changer, né? O cara é um monstro. O Caruso é um monstro. Jamais você vai me ver indo contra Alex Caruso. Jamais. Jamais. Doug Christian, em 74, especialista defensivo, né? Teve uma passagem muito boa lá em Sacramento, inclusive é técnico hoje do Kings. Na disputa dos carecas, sou mais o Caruso Show. Caruso Show tinha que estar na frente, foda-se. Aqui eu acho que é meio doideiro o Rasheed Wallace tá tão baixo. Rasheed Wallace só em 73, cara. Eu acho que é muito pouco pro Rasheed. Pega muito o fato dele nunca ter sido All Defense, tá? Isso pega bastante, mas pra quem viu o Rasheed Wallace jogar, ou pra quem viu tapes dele, vídeos antigos dele, cara, 73 pro Rasheed é pouco, hein? É pouco. É pouco, poderia estar um pouquinho mais acima, o Rasheed Wallace, tá? Então, Paul George em 72, aqui eu vou defender o meu mano Paul George, tá? Eu sei que muita gente não gosta do Paul George, muita gente tem uma visão de que o Paul George é superestimado, e eu acho que ele é meio superestimado sim, mas vamos falar a real aqui. Paul George, cara, ele foi um defensor fantástico. Hoje em dia ele ainda é um bom defensor. A série defensiva dele contra Boston, no último playoff, ele jogando por Filadélfia, foi muito boa, tá? Ele ainda é um bom defensor. E no prime dele, que na minha opinião foi, né, aquele 2019 pro Oklahoma, que foi onde ele brigou tanto por DPOY, tanto pelo MVP, cara, ele foi um defensor fantástico, cara. O Paul George, durante muito tempo, foi colocado como um dos melhores two-ways da liga, né? Então, assim, ele é um monstro, cara. 2 vezes First Team All Defense, 2 vezes Second Team, 4 vezes Top 10 pra DPOY. Então, assim,
Muito respeito ao Paul George, viu? Muito respeito ao Paul George. Acho que aqui 72 tá justo pra ele, tá? Aqui pra mim é uma loucura. Pra mim, irmão, o Shaq só em 71 é de uma insanidade, que é uma loucura, tá? Eu concordo que o Shaq, ele foi mais dominante no ataque do que na defesa, tá? Acho que quando você pensa no Shaquille O'Neal, você pensa nele dominando no ataque, tá? Mas defensivamente o Shaq, ele era um monstro, cara. Como é que o Shaq tá só em 71 numa lista dessa, cara? Como? Aqui pra mim é uma loucura. Isso aqui pra mim é Polícia Federal. Shaq fora do top 30 é loucura pra mim. É loucura. Loucura, tá? Por exemplo, o Shaq tá atrás do Larry Bird. É doideira, pô. Eu tenho pouquíssimas dúvidas de que o Shaq foi mais impactante na defesa do que o Larry Bird. E o Larry Bird foi um monstro, tá? Inclusive tem aqui o bonequinho dele. Sou fã do homem. Mas ele não foi mais defensor do que o Shaq, pô. Não foi, pô. O Buck Williams não foi mais defensor do que o Shaq. O Jerry West, que foi um monstro, não foi mais defensor do que o Shaq. Sacou? Não foi, porra. O Shaq aqui, cara, o Shaq é uma loucura, o Shaq tá tão baixo. Uma das maiores atrocidades dessa lista, tá? Uma das maiores, mas tem mais. Tem mais. Aí vem Dwayne Wade em 67, eu colocaria o Dwayne Wade mais acima. Para mim o Dwayne Wade, entre guards, ele é um dos melhores guards defensores da história, tá? Para mim ele é o melhor guard bloqueador que a NBA já viu. Para mim ficar entre ele e o Derrick White, tá? Um monstro. Dwayne Wade defensivamente era um bizarro, tá? Poderia estar um pouquinho mais acima. Mookie Blaylock foi um demônio defensivo. Um demônio defensivo, Mookie Blaylock. Jogou muito lá em Atlanta. Jogou pra caralho. Mais de 2 steals de média na carreira, pô. Um monstro, cara. Um monstro. O Blaylock foi um monstro. Poderia estar um pouquinho mais acima também. Aí vem Charles Oakley, lenda do New York Knicks, em 65. Que não foi mais defensor do que o Shaq. Shaq foi mais defensor do que o Charles Oakley, que fique registrado. Aí vem Serge Ibaka em 64. Serge Ibaka, porra, tem jeito. OKC Legend, 3 vezes First Team All Defense, 3 vezes top 10 pra DPOY. Inclusive eu tinha na minha cabeça que o Ibaka já havia sido DPOY. Ele nunca foi DPOY em Oklahoma? Ah, ele foi líder de toco. Ele foi líder de toco. Tá, em 2011, 2012. Tem até aqui, ele foi líder de toco. Tá, beleza. Eu tinha na cabeça que ele havia sido DPOY. Mas assim, um monstro defensor, mas não foi melhor defensor do que o Shaq. Horace Grant, um monstro também. Lenda do Bulls, multicampeão em Chicago, mas não foi melhor defensor do que o Shaq também. Rajon Rondo, gênio. Rondo foi um gênio, 2 vezes First Team All Defense, 2 vezes Second Team. O Rondo ele foi um gênio tanto no ataque como na defesa também, cara. Defensivamente o Rondo era fantástico, mas posso falar? Dwayne Wade e Derrick White, pra mim, ambos foram melhores defensores do que o Rondo. Falando de guards, pra mim os dois foram melhores defensores do que o Rondo. E eu acho que o Ben Simmons também foi melhor defensor do que o Rondo. Então, Manute Ball, esquece, tem jeito. A torre Manute Ball, mais de 3 tocos de média na carreira, 4 vezes top 10 pro DPOY. Manute Ball foi uma lenda, né, cara? Uma lenda, né? Pai do Ball, né? Pra quem não associou o nome, né? É pai do Ball, que jogou mais recentemente na liga. Gênio, né? Defensivo, né? Uma aberração física, mas não foi mais defensor do que o Shaq também, na minha opinião. O Shaq foi muito tirado pra merda aqui, a verdade é essa. Kevin McHale em 60 aqui, posição 60, uma vez top 10 pra DPOY, 3 vezes First Team, 3 vezes Second Team. Sou muito fã do Kevin McHale, um dos caras mais subestimados da história. Fantástico, mas também não estaria na frente do Shaq. O JJJ na frente do Shaq, pra mim, é loucura, tá? Pra mim é uma loucura isso aqui. Pra mim, o JJJ, ele não tá na frente nem do Shaq, nem do Chet, nem do Mobley, nem do Embiid.
Falando de bigs, tá? Pra mim, o JJ na frente de todos esses caras é doideira. E eu sou fã do JJ, tá? Ganhou um DPOY merecido. Inclusive, eu acho que de todos que apareceram até agora, ele é o primeiro que ganhou o DPOY. Mas pra mim, ele não foi mais defensor do que esses caras, mano. Não foi. Não foi mais defensor que o Ibaka, o JJJ. Não foi, cara. Não foi. Doideira ele tá aqui. Igual o Shane gente, o Wade, ele foi mais defensor do que o Shane Barrier. Ele foi mais defensor do que o Shane Barrier. Foi mais defensor, gente. Ó, John Stockton é um monstro. Aqui esquece, monstro. Mas falando de defesa... Por exemplo, é loucura falar que o Derrick White é mais defensor do que o John Stockton foi? É loucura? Não sei se é loucura. Defensor, não tô falando de jogador. O John Stockton é milhas, quilômetros mais jogador do que o Derrick White. Esquece. Agora, na defesa, não sei se é tão loucura isso. Não sei. Bill Walton em 56, pra mim subestimaram o Bill Walton. É que o Bill Walton ele tem o mesmo problema do Embiid, né? Que é não ter joelho. Ambos sofrem com esse problema. Mas, cara, o Bill Walton, ele foi... Puta que pariu, cara. Bill Walton foi um monstro. Pega pra ver tape do Bill Walton. Puta que pariu, bicho. Puta que me pariu. Bill Walton era um demônio na defesa. Uma jamanta. Monstro, monstro, monstro. David Debusseri, Hall da Fama, lenda do New York Knicks. Respeito muito. Como eu não vi jogar, não vou subestimar o cara. Mas, enfim. Outro, Marcus Smart. Agora vamos lá. Smart foi DPOY, né? Múltiplas vezes first team, 3 vezes first team. Mas pra mim, o Derrick White é mais defensor do que o Marcus Smart. Comparação de Celtics, tá? Pra mim, o Derrick White é mais defensor do que o Marcus Smart. Pra mim. Pra mim. Tá? Então... Norm Van Lier, admito que eu não conheço, né? Tyshawn Prince, lenda do Detroit Pistons. Foi campeão, né? Pelo Detroit Pistons, né? Era um monstro. Monstro mesmo. Né? Inclusive, eu acho que a comparação dele com o Derrick White é muito boa, tá? Mas eu acho que ele tá muito... Cara, ele tá mais perto do top 50 do que o Shaq. Sacou? Aí temos Maurice Cheeks, lenda também, né? Lendário, Maurice Cheeks, que tá beirando o top 50. E abrindo o top 50 temos Jerry Sloan, que foi técnico do Utah, né, por um bom tempo. E pra mim ele tá na frente do Shaq, é loucura. Shawn Marion, 49, muito fã do Shawn Marion, sou fã pra caralho. Acho que assim, o Shawn Marion talvez ele tenha sido... Talvez na história, o Shawn Marion, junto do Rasheed Wallace, tenham sido os mais injustiçados em relação a presenças em times ideais de defesa. Porque tanto ele como o Rasheed nunca estiveram num time ideal. Mesmo sendo... Né, mesmo estando entre os melhores defensores da geração deles. Né? Então, tanto o Shawn Marion como o Rasheed, eles foram muito subestimados na carreira deles. Né? Nessa questão de all defense. E ambos foram monstros. O Shawn Marion é um monstro defensivo. Olha as médias dele, cara. 1.5 steal com 1.1 toco. Um monstro, né? Mar Gasol, um monstro também. Sou fã pra caralho do Gasol. Muita gente discorda do DPOY que ele ganhou, né? Que muita gente acha que aquele DPOY tinha que ter ido pro LeBron. Eu não acho absurdo dizer que aquele DPOY poderia ter ido pro LeBron. O LeBron mereceu aquele DPOY também. Mas o Gasolzão, cara, o que ele defendia, bicho. Nossa senhora, cara, o Gasol era um monstro também. Mas não foi mais defensor do que o Shaq. Cara, eu tô muito puto com o Shaq ter sido tão tirado pra merda nessa lista, cara. O Jimmy Butler não foi mais defensor do que o Dwayne Wade. Não foi. Entendeu? Não foi. Patrick Ewing foi um monstro, tá? Eu acho que o Patrick Ewing defensivamente foi melhor do que o Shaq. Aqui eu concordo. Patrick Ewing na frente do Shaq eu concordo. 2.4 tocos de média, tá? Na carreira. Patrick Ewing foi, fantástico. Dennis Johnson, o monstro Dennis Johnson. Monstro. Celtics Legend, 6 vezes first team, cara.
6 vezes first team, tem que respeitar. Joey Dumars, tem que respeitar Joey Dumars. Também um monstro. Lenda do Detroit Pistons. Como GM é uma tragédia Joey Dumars, né? O torcedor do Pelicans tá vendo isso. Se é que tem torcedor do Pelicans, né? Com todo respeito. Mas como jogador, Joey Dumars foi incontestável, cara. Um jogador, incrível. Incrível. Igual, Tyson Chandler. Gente, o Tyson Chandler... Vocês acham que o Tyson Chandler foi mais defensor do que Patrick Ewing, do que Shaq, do que Embiid? Falando só de bigs? Não foi, cara. Essa lista tá muito maluca, cara. Tá muito maluca. Kobe em 42. Concordo. O Kobe ele foi um defensor fantástico, tá? Kobe também, um dos grandes two-ways da história do jogo. Né? 9 vezes first team, cara. All defense. Inclusive, poderia estar mais alto o Kobe nessa lista, tá? Kobe, Shaq, a duplinha aí, né? Icônica do Lakers. Ambos deveriam estar mais acima nessa lista, tá? Deveriam estar mais acima. Joakim Noah, também um monstro defensivo. Gênio de defesa. Um especialista de defesa, né? Era onde ele se especializou. Sou fã do Joakim Noah, mas pra mim não foi melhor do que o Shaq também. Tá muito alto nessa lista. O Joakim Noah pra mim deveria estar um pouquinho mais abaixo. Walt Frazier, esquece, lenda do New York Knicks também. Um dos maiores jogadores do Knicks da história. Pra mim, foi ultrapassado por Jalen Brunson nessa última temporada. Mas é um monstro, mas tá muito acima também. Colocaria mais abaixo. Kirilenko. O Kirilenko foi um monstro. Eu sou muito fã do Andrei Kirilenko, cara. Acho que o Kirilenko na NBA de hoje, ele teria tido ele teria um peso muito maior do que ele teve na época dele. Eu acho que o Kirilenko ele é um daqueles casos de jogadores que nasceram na era errada. Se o Kirilenko surge hoje na liga, eu vou te falar, cara, o Kirilenko, se ele aparece hoje na NBA, ele seria visto igual o Cooper Flagg é. Inclusive, quando eu fiz o scout do Cooper Flagg, lá na época do draft dele, uma das comparações que eu fiz do Cooper Flagg foi com o Kirilenko, tá? Foi com o Kirilenko. E eu tenho convicção de que se o Kirilenko surge hoje na liga, ele seria visto como um Cooper Flagg, entendeu? Eu acho que hoje na NBA atual o Kirilenko teria muito mais... Teria um tamanho maior, teria um hype muito maior do que ele teve na época dele. Eu acho que o Kirilenko foi um monstro. Tá? Monstro. Acho justo ele estar no top 40. O Bam Adebayo eu acho justo ele estar no top 40, mas não acho justo ele estar na frente do Shaq, do Patrick Ewing e tal. Acho que esses caras foram mais defensores do que o Adebayo. Mas o Adebayo ele é gigante. É um dos casos que é bizarro ele nunca ter vencido um DPOY. Tá? Né? Ele não ter DPOY e o Gobert ter 4, por exemplo, e o Mobley ter 1, é doideira. Pra mim, o Bam Adebayo, ele é um dos melhores defensores dessa geração, cara. Tranquilamente um dos melhores dessa geração. Acho justo ele estar aqui. Alvin Robertson, na 37. Lenda também. Foi DPOY uma vez. 6 vezes All Defense, sendo 2 vezes First Team. Alvin Robertson foi um monstro. Aqui, pra mim, é uma loucura. Aqui, tiraram o meu algoz pra merda. O Wembanyama só em 36, pra mim, subestimaram o Wembanyama. Pra mim, o Wembanyama hoje, com 2 anos de carreira, 2, 3 anos de carreira, pra mim o Wemby, ele é no mínimo, ele já tá no mínimo top 20, top 15 melhores defensores da história. Não sei o que vai ser do Wemby até o fim da carreira, tá? Bate na madeira... Mas pode ser que daqui pra frente o Wemby, ele, né, pare de jogar. Pode ser que o Wemby frature aí as 2 pernas e pare de jogar, tá? Eu não sei o que vai ser do futuro do Wemby. Inclusive, ó, bato na madeira de novo. Não quero que isso aconteça com o Gravetão. Apesar dele odiar o meu time, eu adoro o Wemby. Inclusive, olha o meu chaveiro, o que é? Ó. Aqui, ó. Meu chaveiro alienígena. Sou fã do homem. Mas, assim, independente do que vai ser do Wemby daqui pra frente, pelo que ele já mostrou na NBA, especialmente na última temporada, pra mim o Wemby, ele já está, no mínimo, entre os 20, 15 melhores defensores da história. No mínimo, tá? E o potencial do Wemby,
se tudo continuar caminhando do jeito que tá, é que ele se torne, de forma indiscutível, o maior defensor da história. Pra mim, o potencial do Wemby é esse. O Wemby, ele é um potencial GOAT da defesa, tá? E pra mim, ele tá em 36, é um desrespeito ao Wemby. O Wemby, ele já deveria ter tido 2 DPOYs na carreira dele. Ele já deveria ter 2 DPOYs. Ele só não tem 2 DPOYs porque ele ficou inelegível na temporada anterior. Ele já deveria ter 2. Ele poderia ter 3 já, inclusive. Já poderia ter 3, porque na temporada de Rookie, ao meu ver, ele merecia o DPOY ao invés do Gobert também. Ao invés do Gobert. Então, assim, né? Pra mim, subestimaram o alienígena. Subestimaram, tá? A gente tá falando do único na história a ser um DPOY unânime, pô. O único! Loucura tá só em 36. Por exemplo, ele atrás do Drew Holiday, pra mim é doideira, pô. Apesar de eu ser fã demais do Holiday, cara, o Holiday nunca chegou perto do impacto defensivo que o Wemby tem, pô. E aqui a gente vai ter um monte, ó. Iguodala. Iguodala também foi um monstro na defesa. Mas nunca chegou perto do impacto defensivo que o Wemby tem. Marcus Camby é a mesma coisa. O Camby aqui, cara, desculpa, não dá. O Camby tá na frente do Wemby, não dá. Não existe. Jason Kidd também foi um monstro, tá? Um monstro. Mas não foi melhor. Aqui, ó. Aqui você vai ver uma penca que não foi melhor defensor do que o Wemby. O Nate Turner foi um monstro. O Nate Turner foi um monstro defensivo. Mas o Wemby foi melhor. Chris Paul foi melhor defensor do que o Wemby. Inclusive, eu acho que o Jason Kidd foi melhor defensor do que o Chris Paul. Tá? Fica esse adendo. Michael Cooper, monstro também, mas eu acho, por exemplo, que o Wade foi mais defensor do que o Michael Cooper. Eu acho. Sidney Moncrief foi um demônio defensivo, tá? O Moncrief aqui, ele foi um monstro. Aqui eu respeito muito o Sidney Moncrief. 2 vezes DPOY, o cara, pô, brincadeira. Gigante. Mark Eaton, fantástico. 2 vezes DPOY, 3.5 tocos de média na carreira. Mas o Wemby já é maior defensor do que o Mark Eaton. Na minha opinião. Na minha opinião, entendeu? Aí tem Bob Jones em 20... Desculpa, o Wemby, porra, mais 10 vezes first team all defense é pica, tá? Tem que respeitar. Respeitar o Bob Jones, mas, porra... Entendeu? O Wemby, pra mim, o Wemby, ele deveria estar no mínimo a partir daqui, ó. Ó, o Wemby, a partir daqui, ele deveria... A partir daqui era pra estar o Wemby. Top 20 no mínimo, tá? No mínimo, entendeu? Aí vamos lá, Bruce Bowen em 24. Bruce Bowen foi um monstro defensivo. Respeito muito Bruce Bowen, beleza. Tony Allen só em 23 pra mim é insano também. Tony Allen pra mim é no mínimo top 20. No mínimo top 20. Tony Allen, pô, first team all defense. Respeitar pra caralho o Tony Allen. Outro que terminar a carreira sem um DPOY é um crime, tá? Um crime. Aí aqui pra mim é uma loucura. O velho só em 22º pra mim é loucura. Loucura, tá? É que hoje em dia o LeBron, ele é um cara que defende quando quer. O LeBron é um cara que escolhe a hora de defender. Mas, cara, no Prime, entendeu? Do início de carreira até 2000 e... Vamos lá, até 2018. Não, 2018 o LeBron já tava escolhendo a hora de defender. Mas do início de carreira dele, de 2003 a 2014... Cara, o LeBron, ele foi um dos grandes defensores da história da liga, mano. Entendeu? Ele poderia sim ter vencido um DPOY, o LeBron. O LeBron, ele foi 5 vezes first team all defense. 7 vezes top 10. O LeBron, ele é dono da jogada defensiva mais icônica da história da NBA, que é o block by James no Iguodala. O LeBron tá só em 22º aqui pra mim. Cara, é um desrespeito ao velho. Você quer falar, quer ouvir a real? É um desrespeito ao velho, entendeu? Ele tá atrás do Metal World Peace. É loucura, pô. Loucura, entendeu? Não dá. Não dá. LeBron, Shaq, Wemby,
Pô, o que esses caras foram subestimados nessa lista não tá escrito, mano. Não tá escrito. Aí vamos lá, top 20. Alonzo Mourning. Poderia estar mais à frente. Acho que o Alonzo Mourning ele foi um defensor bizarro, 2 vezes DPOY. O Anthony Davis. O Anthony Davis é outro caso, né? Ele não ter um DPOY na carreira dele é surreal. Surreal. Anthony Davis é um monstro. Né? Will Chamberlain esquece, não tem jeito. Inclusive tá abaixo o Will Chamberlain. Tá abaixo o Will Chamberlain. Poderia estar mais acima também o Will Chamberlain. Giannis em 17º. Não tem o que discutir. O Giannis. Mas, por exemplo, no Prime, quem foi mais defensor? O Giannis ou o LeBron? Pra mim é pau a pau, velho. Sinceramente, pra mim é pau a pau. Pau a pau. Talvez o Giannis um pouquinho melhor. Mas pra mim a disputa é muito nivelada. Entendeu? Kareem em 16º. Monstro também o Kareem. É que o Kareem, o maior destaque do Kareem é o ataque, né? Mas defensivamente o Kareem também era incrível. Não à toa, né? 11 vezes all defense, né? Porra. Esquece. O Jordan só em 15º pra mim. Cara. Mano, a gente tem um DPOY, um 9 vezes first team all defense, um 10 vezes top 10 pra DPOY, só em 15º, mano. Que lista é essa, velho? Tá ligado? Que lista é essa, mano? O Jordan fora do top 10 não tem sentido. O Gary Payton fora do top 10 é loucura. É o 9 vezes first team all defense fora do top 10, mano. Porra, entendeu? O Dwight Howard fora do top 10 também é insano. Um 3 vezes DPOY fora do top 10, cara. Não dá, mano. Kawhi fora do top 10 também não existe, velho. O prime defensivo do Kawhi foi uma das coisas mais impressionantes que a liga já viu, mano. Aí David Robinson fora do top 10 também, não dá. Aí vamos lá pro top 10. Não, o David Robinson só pra pontuar, né? Só pra pontuar. 8 vezes all defense, 3 tocos de média, o Almirante. Fora do top 10. Não tem como, mano. Aí vamos lá, top 10. Draymond Green. Draymond Green é um monstro. Tá? Um dos maiores defensores da geração. Draymond Green é fantástico. Mas pra mim, não, no Prime, ele não foi mais defensor do que o Dwight Howard, por exemplo. Do que o Jordan. Entendeu? Não foi, cara. Não foi. Em nono, Rudy Gobert. Que, pô, velho. Desculpa. 4 vezes DPOY. 9 vezes all defense. 10 vezes top 10. Foda pra caralho. O Gobert poderia estar no top 10. Mas, sinceramente, cara, eu acho que o Dwight Howard, ele foi mais defensor do que o Gobert, mano. Eu acho, cara. Eu acho. Pra mim, Howard. Pra mim, Kawhi. Pra mim, David Robinson. Pra mim, Jordan. Pra mim, todos esses... Gary Payton, pra mim, esses caras estariam na frente do Gobert, mano. Estariam na frente. Scottie Pippen em 8º, acho justo. Acho justo. Pra mim, o Pippen... Pô, esquece. Justo. Dennis Rodman, justo pra caralho. O melhor reboteiro da história do jogo. Justo pra caralho. Dikembe Mutombo, justo. 4 vezes DPOY. Né, múltiplas vezes líder de tocos da liga. O saudoso Dikembe Mutombo. Mas, por exemplo, repito, eu acho que o Dwight Howard foi mais defensor do que o Mutombo. Eu acho, tá? Ben Wallace, justíssimo, tá no top 5. Justíssimo, 4 vezes DPOY, 7 vezes top 10 pra DPOY, 5 vezes first team, 2 tocos de média, mesmo não tendo tanta altura, né, quanto outros pivôs, né, da história. Sou fã pra cara do Ben Wallace. Aqui pra mim é surreal, o Hakim tá só em 4º. Na minha lista, tá? Na minha lista, o Hakim é um top 1, tá? Pra mim o Hakim é o melhor defensor da história da NBA. Na minha opinião, tá? Então ele em 4º, eu não poderia discordar mais. Pra mim o Hakim em 4º, cara, o maluco teve 3 tocos de média na carreira. 2 vezes DPOY. 10 vezes top 10 pra DPOY na carreira. Gente. Entendeu? Pra mim o Hakim ele foi o melhor defensor da história, tá? Pra mim ele foi mais defensor do que o Garnett. Pra mim ele foi mais defensor do que o Garnett. Respeito muito o Garnett, viu? Sou fã pra caralho do Big Ticket.
Mas pra mim o Hakim foi mais defensor do que ele. Pra mim o Hakim foi mais defensor do que o Tim Duncan, tá? Inclusive, eu acho que o Garnett foi melhor defensor do que o Tim Duncan. Eu acho, mas eu entendo quem discordar. Não acho absurdo o Tim Duncan no top 5, tá? Tim Duncan, Garnett, acho justo eles estarem no top 5. Mas pra mim eles deveriam estar atrás do Hakim, tá? E, na opinião aqui do Bleacher Report, o Bill Russell foi o melhor defensor da história. É foda falar do Bill Russell, porque, mano, ninguém viu o Bill Russell jogar, a verdade é essa. Ninguém que está vivo hoje viu o Bill Russell jogar, né? Mas óbvio, o cara ganhou 11 anéis, foi absurdamente dominante na era dele. Mas eu tenho dificuldade de falar que o Tim Duncan, de que o Garnett, de que o Hakim foram menos defensores do que o Bill Russell. Eu tenho dificuldade, cara. Eu tenho dificuldade. E aqui eu não tô usando o argumento de, o Bill Russell só jogou com pedreiro, né? Na época dele, porra, jogava com ninguém. Não tô usando esse argumento, eu tô me baseando no que eu vi. Entendeu? E assim, é foda, porque igual eu falei, é difícil opinar sobre o Bill Russell porque ninguém viu o cara jogar. O Bill Russell é aquilo, é a mística do Bill Russell. Mas me incomoda o Hakim tá atrás dele. Incomoda, porque pelo que eu vi do Hakim em vídeos, ó, eu não vi o Hakim jogar ao vivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Sou de 99. Mas pelo que eu já vi de vídeo, eu vi muito jogo antigo do Hakim. Um dos meus, né, guilty pleasures, assim, é num domingo de manhã pegar pra ver jogo antigo. E eu já vi muito jogo antigo do Hakim. E o Hakim defendendo era um colosso. Era um colosso, assim. Então, pra mim, o Hakim, ele é o top 1. Tá? Pra mim, o Hakim é o top 1. Discordo muito dele estar só em quarto. E assim... Eu discordo, cara. Discordo pra caralho dessa lista. Pra mim, essa lista ela foi feita pra ser criticada. Entendeu? Pra mim, tem muita coisa incoerente nessa lista, bicho. Muita coisa, né? E de longe, as que mais me incomodaram foi o Shaq tá tão abaixo, foi o Wemby tá tão abaixo, foi Jordan fora do top 10, LeBron abaixo do top 20 e Hakim fora do top 1, pra mim. Eu não consigo normalizar. Mas enfim. Qual que é a sua opinião? Cara, ficamos mais de 40 minutos aqui analisando essa lista, hein? Qual que é a sua opinião sobre essa lista? Concorda? Quais foram as suas maiores discordâncias dessa lista? Manda aí nos comentários. Obrigado pela audiência nessa quarta-feira. Tamo junto. Mais tarde tem live, tá? Então conto com a sua presença. Valeu, grande abraço, grande beijo e tchau!